Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal Ricardo Batista Palavra Viva. Hoje não trazendo uma pregação, mas trazendo uma reflexão. Trazendo uma reflexão porque o que nós iremos trazer hoje acontece nos dias de hoje. E nós temos que estar atentos, nós temos que tomar cuidado para que não venhamos ser enganados. O título do tema de hoje: o maior engano do diabo na igreja. Você está caindo nisso? Texto base, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. É a Bíblia que está dizendo. Um dos erros de muitas pessoas é achar que o nosso adversário, o nosso inimigo, ele não tem poder. Ele tem. Nunca mais do que Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele tem todo o poder. Mas subestimar o inimigo é um erro. Por isso tem um versículo que diz: aquele que está de pé, olhe que não caia. Por que a pessoa tem que olhar e vigiar? Porque o nosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, aquela pessoa que não vigia, aquela pessoa que não toma cuidado, aquela pessoa que não está de olhos abertos, o diabo ele quer derrubar. O inimigo ele quer derrubar. Então nós precisamos estar atentos para isso. E aqui, em 3 tópicos, 3 pontos, nós iremos trazer essa reflexão. Vamos ao primeiro tópico. Primeiro tópico: o diabo não está fora. Ele quer entrar na igreja. Muitas pessoas pensam que o diabo só age no mundo, mas ele quer influenciar a igreja. Certa vez, eu conversando com uma moça, né? Ela não era jovem nem velha, uma moça ali de 40 anos, e a gente conversando sobre igreja e sobre questões espirituais, né? Sobre libertação, pessoas que manifestam com espíritos malignos. E ela virou para mim e falou assim: Ricardo, lá na minha igreja ele nem entra. Assim mesmo. Ele nem entra lá. É ruim que manifesta um demônio lá. Ele não chega nem na porta da igreja. Ela falou assim mesmo. Aí eu fiquei pensativo, né? Porque a Bíblia diz que quando o Senhor estava com os anjos no céu, a Bíblia diz que Satanás chegou entre eles. E Deus falou com Satanás: tem visto o meu servo Jó? Homem fiel, homem temente, homem reto, justo, que desvia-se do mal. Eu fiquei pensando, Satanás chega diante de Deus para falar de Jó, para acusar Jó, mas na igreja dela não vai. Passou-se um tempo, eu fiquei sabendo que ela estava no carnaval bebendo. Aí eu fiquei feliz? Lógico que não, claro que não. Mas eu fiquei pensando, interessante, o diabo não entrou na igreja, mas entra nela. É um caso para se pensar. Ele tentou entrar no coração de Judas, na realidade ele entrou, né? Lucas capítulo 22, versículo 3, tem uma passagem na Bíblia que a Bíblia diz que Satanás encheu o coração de Judas. Ele tentou enganar Pedro. O objetivo dele é destruir a igreja por dentro, trazendo falsos ensinamentos e enganos sutis. Reflexão: quantas igrejas hoje estão aceitando ensinos que não vêm da palavra de Deus? E isso é muito sério, porque nos dias de hoje
as pessoas querem levar o mundo para dentro da igreja. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele convence. O Espírito Santo, ele faz a obra. Para o Espírito Santo falar contigo aqui através dessa palavra, ele não precisa de uma estratégia do mundo para levar para dentro da igreja. Então tem muitas pessoas que fazem isso. Ouve uma música do mundo e quer colocar música dentro da igreja, aí troca a letra, toca... Aí coloca lá essas músicas que tá tocando no mundo, coloca dentro da igreja, colocando uma letra evangélica. Será que é preciso isso? Será que a palavra, o Espírito Santo não convence? Será que eu tenho que usar uma ideia do mundo? Não. Quantas igrejas hoje estão aceitando ensinos que não vêm da palavra de Deus? Vamos para o segundo tópico. Serão 3 tópicos nessa reflexão. Segundo tópico. Esse aqui tem bastante coisa, né? O maior engano do diabo. Religiosidade sem Deus. Deixa eu colocar o meu óculos aqui, que essas palavrinhas estão pequenas. O diabo não tem medo de quem está na igreja. Ele tem medo de quem vive o evangelho de verdade. Os fariseus eram religiosos, mas mataram Jesus. Olha aí. O diabo ama uma fé sem transformação, onde as pessoas apenas frequentam cultos, mas não tem vida com Deus. Não adianta nada. A pessoa vai para a igreja só para dizer que está indo, vai para a igreja para dizer que é cristão, vai para a igreja dizer que é evangélico, não adianta nada. A pessoa vai lá, ouve a palavra, ela fala assim, olha, essa palavra foi toda para mim. Aí chega durante a semana, não vive nada do que foi palavra, do que foi pregado. E a Bíblia fala sobre isso. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. De que adianta a pessoa ouvir e ela falar, a palavra foi para mim, e não vale de nada. Não existe a mudança, não existe a transformação. Não adianta de nada, ela vai ficar apenas sendo ouvinte. O engano dele é fazer as pessoas pensarem que estão salvas, mas vivem longe da verdade. Olha só. A pessoa acha que está salva, só porque está indo para a igreja. Versículo-chave, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, a pessoa vai para a igreja, Senhor, Senhor. E você que está me ouvindo e está falando assim, é por isso que eu não vou para a igreja. Você está errado também. Está errado. Está errado. Tira isso do seu coração. Só porque está me ouvindo, é por isso que eu não vou para a igreja. Não. Existem muitos homens de Deus, existem muitas igrejas abençoadas, então para com esse negócio. Eu sempre costumo falar que falso e verdadeiro existe em todo lugar. Tem gente que fala assim, político nenhum presta. Não, tem uns que prestam. Existe político falso, existe político verdadeiro, existe policial falso, policial verdadeiro, existe médico falso, médico verdadeiro. E existe pastor falso e pastor verdadeiro. Existe padre falso e padre verdadeiro. O verdadeiro e o falso, eles estão em todos os lugares. Eles estão em todos os lugares. Existem homem falso, homem verdadeiro, mulher falsa, mulher verdadeira. Então para com esse negócio. Para com isso. Só porque eu estou trazendo a mensagem aqui, é por isso que eu não vou em igreja nenhuma. Para com esse negócio. Tem um versículo na Bíblia que diz, não deixando vós a vossa congregação. Então você tem que congregar. Você tem que estar numa igreja. E aqui no nosso canal, irmãos, eu não prego placa de igreja. Aqui você não vai ver eu falar de placa de igreja. Reflexão. Será que estamos apenas frequentando a igreja ou realmente vivendo o que Deus quer? É uma reflexão. Será que estamos apenas frequentando a igreja ou realmente vivendo o que Deus quer? Vamos para o terceiro tópico.
Terceiro tópico. Como vencer o engano e não cair nessa armadilha? Como vencer o engano e não cair nessa armadilha? Aqui tem 4 itens, né, para você fazer. Vida de oração e comunhão com Deus. O Espírito Santo nos guia na verdade. João capítulo 16, versículo 13. Conhecimento da palavra. O diabo enganou Eva porque ela não firmou-se na palavra de Deus. Isso realmente aconteceu. Gênesis 3, do versículo 1 ao 5. Quando Satanás apareceu disfarçado de serpente para Eva, aí ela falou, a Eva falou assim: ó, Deus disse que nós não podemos. Aí Satanás, disfarçado de serpente, falou assim: mas não foi assim que Deus disse. Ela já foi mudando. Não foi assim. Não foi desse jeito. Irmãos, o diabo conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse. Ele conhece de Gênesis e Apocalipse. Então não adianta a Bíblia aberta e a pessoa não está vivendo a Bíblia. Não adianta de nada. A Eva tinha conhecimento do que não podia fazer e ainda assim foi lá e fez. Mesmo sabendo que não podia. Tem muitas pessoas no dia de hoje que estão nesse momento me ouvindo e sabem que estão fazendo errado, sabem que estão fazendo as coisas erradas e continuam fazendo. E continuam fazendo. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A pessoa só vai se afastando, a pessoa só vai se enfraquecendo. Discernimento espiritual. Precisamos estar atentos aos falsos ensinos. 1 Timóteo 4:1 é o versículo dizendo. Temos que estar o quê? Atentos, vigilantes. Obediência e frutos espirituais. Quem vive da verdade em Cristo dá frutos. Mateus capítulo 6, versículo 16. Reflexão final. Você está apenas frequentando a igreja ou vivendo o evangelho transformador? O diabo não tem medo de Bíblia aberta, mas sim de um cristão que vive a palavra. Olha aí. Olha aí. O diabo não tem medo de Bíblia aberta, mas de um cristão que vive realmente a palavra. E agora a gente vai para a conclusão. Aplicação final e chamado para a decisão. Se você percebe que tem sido enganado e quer viver o verdadeiro evangelho, hoje é o dia de mudança. Ore a Deus e peça para que Ele te livre do engano. E aqui eu finalizo falando para você. Se hoje você se encontra afastado porque talvez te enganaram, talvez você se decepcionou, Deus fala para você através dessa mensagem. Volta para a presença do Senhor. Volta para a igreja. A igreja é lugar de comunhão. A igreja é lugar de adoração. A igreja é lugar para que venhamos buscar o Senhor. Agora, nós temos que estar vigilante. Nós temos que saber qual lugar nós estamos indo. Porque o verdadeiro e o falso está em todas as partes. Amém? Aqui não é uma pregação, eu vou sempre estar mudando. Pregação, estudo e uma reflexão como essa. Amém? Que Deus te abençoe. Deixa eu abrir a tela aqui para a gente encerrar. Com a igreja lotada aí, as pessoas ouvindo a palavra. As pessoas estão ouvindo a palavra. Esses dias eu trouxe aí um fundo com as pessoas com as mãos erguidas adorando. Aí as pessoas estão ouvindo a palavra. Que Deus te abençoe. Amém? Você que ficou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ativa o sininho das notificações. E compartilha com mais pessoas para mais pessoas conhecerem aqui o nosso canal. Deus te abençoe.